Aqui na atividade 5, na aula 5, nós temos um texto novamente, e o nosso texto tem esse título aqui. I don't want to be a zombie, né? A gente tem a partícula de negação aqui. Eu não, né? Esse don't aqui é a partícula de negação. Eu não want. Want significa querer, então ele não quer. Eu não quero. To be, ser, né? O verbo ser ou estar. Eu não quero ser. Aqui o a, que a gente já conhece, né? Nosso famosinho. Significa um. Eu não quero ser um ou uma. Inclusive, lembre-se aí do que a gente falou sobre I am. Tá bem? Eu não quero ser um zumbi, né? A palavra já tá parecida com o zumbi do português. Então, ele tá dizendo, eu não quero ser um zumbi. Que importante, né? Vamos falar hoje sobre pronomes, tá bem? Então, vamos lá. Pronomes do inglês, que já apareceram alguns durante as nossas aulas, mas vamos dar uma... colocar nos eixos, né? Então, já foi mencionado, já apareceram em diversos textos, mas a gente agora precisa conhecer eles, né? Não ficar só pelos textos. Então, a gente tem um primeiro pronome, que é o pronome I, né? Só o I mesmo. Você escreve somente o I. E você faz a leitura dele como I. I significa eu. Então, sempre que você vê só esse izinho aí, sem ninguém, sem nada, ele é uma palavra completa. E ele significa eu, tá bem? A gente também tem um outro pronome que é utilizado quando a gente quer dizer você, para a segunda pessoa do discurso, né? Você, you. You é utilizado para dizer você. I, you. I, you. Eu, você. Ok? Eu, você. A gente também tem um outro pronome para a terceira pessoa do discurso. Só que no inglês existe uma diferenciação entre quando se trata de uma pessoa, a terceira pessoa do discurso, e quando se trata de animais ou coisas. Então, se for para uma pessoa, você vai utilizar o she, caso essa pessoa seja uma menina, uma garota, né? Então, she para ela, he para ele, tá certo? Terceira pessoa. Então, você vai falar de ele ou ela, você vai utilizar she se for ela, he se for ele. E se você estiver falando de animais ou coisas, você não vai utilizar nem he nem she. Se você vai falar um gato, por exemplo, você vai falar it, tá certo? It. Isso que é it é a coisa, né? Lá do filme faz a tradução. It é para animais e coisas. Se referir em terceira pessoa para animais ou coisas. Seria ele barra ela, animais ou coisas. Ok? Você precisa pensar um pouquinho sobre... Não tem como trazer uma explicação exata, porque no português não existe isso. No português a gente utiliza ele e ela, tanto faz se for pessoas ou animais. Mas no inglês existe essa diferenciação. Você não vai se referir a uma pessoa com o mesmo pronome que você se refere a um animal. E quando você se refere a um animal, não faz diferença se o animal for do sexo feminino ou sexo masculino, ele vai ser tratado como it, tá bem? É o pronome para se referir a animais ou coisas no inglês. E aí a gente tem os plurais, né? Se eu for falar nós, eu vou dizer we. We significa nós. We. A gente não tem variação, não existe plural do you.
You também significa vocês, tá bem? Vai ser percebido pelo restante da frase. Então, quando você quer dizer vocês, se eu quero dizer how are you, eu posso estar perguntando como está você ou como está vocês. O que vai ser percebido vai ser pela situação. Se eu estiver dizendo how are you para algum de vocês individualmente, eu vou estar dizendo como está você. Mas se eu estiver dizendo para a turma inteira, eu vou dizer how are you do mesmo jeito e vocês vão entender que é para todos vocês, ok? Então, a gente também tem aqui o uso do you. E para ele ou ela, a gente tem o they, para eles ou elas. E aqui, no plural, tanto faz se forem animais, coisas ou pessoas. Eles ou elas, você utiliza they, independente de ser animais ou coisas ou pessoas, tá certo? Mas vamos voltar lá para o nosso textinho. Então, agora a gente já conhece os pronomes do inglês, né? Eu, você, que no português a gente decora lá eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá certo? Então, aqui a gente tem no inglês I, you, she, he, it, we, you, they. I, you, she, he, it, we, you, they. Acompanhem a pronúncia, tá certo? Para vocês se lembrarem. Lembrem-se que aqui, ó, por mais que tenha um i escrito, você vai ler I, you, é do jeito que tá escrito, she também, he também, it, o tzinho dá aquele assopradinho, it, we, you, they, ok? Então, até aqui tudo bem. Vamos lá. Junior and her friend Jessie are talking in the classroom. Junior, a gente já tem o nome de um primeiro personagem da história. Junior and her friend Jess. Esse her friend aqui na verdade está errado, que é his, tá certo? Que era para estar his. Que o Junior é um menino, né? Então, Junior and his friend Jessie are talking in the classroom. O Junior e a amiga dele, Jessie, estão conversando na sala de aula, classroom. Por isso que o nosso aplicativo se chama Classroom, tá bom? Classroom significa sala de aula. Lembrem-se de anotar as palavras que vocês não conhecem. Talking, falando ou conversando. Friend, amigo ou amiga, tanto faz, a palavra é friend, certo? Um outro ponto aqui, que eu tinha escrevido aqui errado, só para explicar para vocês por que que está errado, né? Por que que está errado isso aí? Porque a gente tem também aqueles pronomes que indicam posse, quando você quer dizer que algo é de alguém. Então, é o meu amigo, é o seu amigo, é o nosso amigo. A gente vai utilizar também, para cada um desses pronomes, existe um pronome possessivo, que é aquele que indica posse. Então, qual que é o pronome possessivo do I? A gente tem o pronome possessivo do I, que é o... Vamos lá. Possessivo. Aliás, aqui a gente vai chamar de subjects. Subjects. Não sei agora ao certo como é que se escreve isso aqui, então não vou nem escrever. Mas vamos lá. O do I é my, certo? Quando você quer dizer meu, my. Quando você quer dizer seu, você vai utilizar your, seu. Quando você quer dizer dele, você vai utilizar his. Por isso que aqui a gente utiliza his, porque a Jessie é amiga do Junior. Então, é amiga dele, né? Então, por isso que a gente utiliza his, tá bem? E não her.
O her que tá aí é porque no texto original ela era uma menina. E aí eu troquei por Junior. Pra manter uma semelhança aí nas histórias. Então, her significa dela, tá bem? Her, dela. Aí a gente tem também o nosso, né? Que é our, nosso. E o your também funciona para os seus, né? E o their para deles, tá certo? Então, esses são os subject pronouns. Subject pronouns. Esses daqui são os pessoais. Porque agora eu estou esquecendo qual que é o nome que se dá no inglês para isso. Mas no português, a gente chama isso aqui de pronomes pessoais. Deixa eu até trazer uma outra caixa de texto. Comentar. Outra caixa de texto. Pessoais. Vou botar numa coisinha diferente. Possessivos. Possessivos. Qual que é o erro aqui na palavra possessivo, meu Deus? Tá correto, eu acho que é só porque ele tá querendo trazer pro inglês. Possessivos. Não tá querendo colocar o plural. Pronto, beleza. Vamos lá, acompanha. Segue acompanhando aí o raciocínio. Então, isso para explicar o amigo, né? Então, vamos dar continuidade aqui no texto. Esse texto aqui é um diálogo, então tá faltando os travessões aqui. Mas lá no Classroom tava com os travessões. Foi porque quando eu botei pra cá, pra esse documento, ficou diferente. Ok? Então, aqui, ó. Why did you fall asleep in class today, Junior? A amiga Jessie dele vai perguntar, ó. Por quê? Did you fall asleep significa... ela tá perguntando por que você adormeceu, né? Você, you, você. Fall asleep é dormir. Mas como a gente tem esse did aqui, ele tá trazendo para o passado. Então, por que você dormiu in class today, Junior? Por que você dormiu na sala de aula hoje, Júnior? Então, aí a gente já entende que o Júnior tava cochilando, né? Esse fall asleep seria mais para cochilar, porque ninguém consegue dormir de verdade no meio de uma aula, né? Então, ele estava cochilando. Por que ele cochilou durante a aula? Ela está perguntando. E aí ele vai dizer, ó, I, olha aqui o pronome, I, eu. I stayed up, seria fiquei, né? Vai dizer, fiquei ou me mantive. Late playing Farmville. Eu fiquei até tarde, né? Late, tarde. Eu fiquei até tarde jogando Farmville. E aí a Jess pergunta para ele: What is that? O que é isso? E aí ele vai dizer: A game on Facebook. Um jogo no Facebook. You play too many games. A Jessie diz para ele: Você joga muitos jogos. Você joga muitos jogos. Certo? Acho que a palavra games você já conhece. Mas aqui, ó, play too many seria joga muitos. E aí ele responde: You should play with me sometime. Você deveria, né, should, jogar. Play é jogar. Acho que vocês também já conhecem essa palavra.
With me, comigo. With me, né? Depois a gente vai ver esses outros pronomezinhos aqui, que são um outro tipo de pronomes, além dos possessivos, são aqueles que a gente poderia dizer que são reflexivos no português, né? Depois a gente vai dar uma estudadinha neles também. Mas por enquanto, para não confundir a cabeça de vocês, vamos ficar só nesses. Mas quando você vê with me, significa comigo. Sometime. Algum momento, alguma vez, tá certo? Em algum momento você deveria jogar comigo, ele tá dizendo pra ela. E aí ela responde, no way. Esse no way do inglês, que às vezes vocês podem ouvir até em séries, filmes, ele significa sem chance, tá certo? Sem chance, nem tem nem perigo, né? A tradução para o nosso cearenseis. I don't want to. Eu não quero, ela responde. E ele diz, why don't you? Por que não? Esse why, olha aí, ó, dado questions. Why? Por quê? Por que não? Ele está perguntando. Ela diz, por que você não quer? E aí ela vai responder, I don't want to be a zombie. Eu não quero ser um zumbi, que é lá o nosso título do texto. Ela vai dizer que não quer jogar com ele para não virar um zumbi. Igual ele, né? Igual ele tava lá, cochilando durante a aula, babauzando. Então, e aí, dessa vez, ele que pergunta, what's a zombie? O que é um zumbi? Ele tá perguntando. E aí, ó, lembra aí, ó, por que aqui é I e não am, né? Que a palavra zumbi começa com Z, e Z é consoante. E vamos lá. What you become if you play two-man games. What you become if you play two-man games. É o que você vai se tornar, become, se, if, você jogar muitos jogos, tá certo? Novamente aqui, ó, two-man games, muitos jogos. Se você jogar muitos jogos. Olha aí como você consegue utilizar um trecho da história, ele aparece às vezes lá embaixo novamente. E aí ele diz, ó, I guess I should play less often. E aí ele vai dizer, ó, eu acho, esse guess seria mais ou menos um acho. Eu acho que eu deveria, né, should, deveria, jogar com menos frequência aqui, less often, seria menos. Acho que eu deveria jogar menos ou com menos frequência, tá certo? Essa seria a tradução. Antes da gente partir para as questões, eu quero também comentar com vocês uma outra coisa importante, que são as W questions do inglês, tá certo? As W questions são palavrinhas utilizadas para fazer perguntas, né? Em todas as línguas nós temos palavras que são usadas para fazer perguntas. No inglês não é diferente. Aí, ó, a gente tem algumas que aparecem aqui no nosso texto, que é a why, que significa porquê, né? O porquê de pergunta do inglês. Você quer perguntar uma coisa, porquê, tá bem? E aí tem um outro porquê do inglês, que é o que é usado para responder, que é o because. O because, ele é para responder, então ele responde o why. Ele não é o mesmo porquê que você usa para pergunta, tá bem? No português a gente tem até os 4 porquês, provavelmente vocês já ouviram falar. No inglês a gente tem pelo menos esses 2. Why. Tá bem? A gente tem também o what. What significa o que, tá bom? O que. Ai, que chato. O que. A gente tem também o where. Significa onde, tá bem?
A gente tem o who, significa quem. A gente tem o how, mas o how não entra aqui porque ele não é W. Ele já é com H. Deixa eu ver uma outra pergunta com W do inglês. É o why, what, where, who. Por enquanto vamos ficar só com essas, tá certo? São as mais frequentes. Why, what, where, who. São palavrinhas para você perguntar coisas, tá bem? Então é muito comum que eles apareçam em questionamentos, em diálogos e até mesmo em questões. Quando as questões de vocês começarem a ser todas em inglês, vocês vão ver essas perguntinhas aqui, tá bom? Então vamos lá. Voltando para as questões sobre o texto. Quem são os participantes do diálogo e onde eles estão? Isso está presente lá na primeira linha do texto. Os participantes são o Junior, and a Jessie. E onde é que eles estão? Eles estão na classroom, ou seja, estão na sala de aula, tá bem? Estão. Se você quiser responder em inglês, você pode dizer they are in the classroom. Eles estão na sala de aula. Minha letra aqui só pela misericórdia. Mangue muito não, viu? Na sala de aula, tá bom? Estão na sala de aula. O que o Júnior fez durante a aula e por quê? Aí aqui você vai responder que ele dormiu. Se você quiser dizer em inglês, he fell asleep. Ele dormiu. E aí você vai dizer o porquê, você pode responder em inglês, você pode dizer because he stayed up late playing Farmville. Ele ficou até tarde, ele dormiu. Aí aqui você dá continuidade. Porque ele ficou até tarde jogando Farmville, tá bem? Continua, não responde só ele dormiu não. Tem que dizer o porquê. Porque aqui eu não consigo mais escrever. Na 3, o que a Jessie quis dizer com I don't want to be a zombie? Ela quis dizer que as pessoas que jogam muito ficam parecendo zumbis. Você vai responder isso aqui. Vai dizer, ó, ela quis dizer que as pessoas que jogam muito ficam parecendo zumbis. Jogam muito e dormem pouco, né? Que nem o Júnior. E aí, a que conclusão o Júnior chega no final da conversa? Ele chega à conclusão que ele deveria jogar menos ou com menos frequência, tá bem? Essas seriam as respostas aqui dessa primeira parte. Seria a resposta do item 4. Ele chega à conclusão de que deveria jogar menos. Acho que até dá para eu escrever aqui. Deixa eu escrever. Ele chega à conclusão de que deveria jogar menos. E aí a gente tem por fim aqui para relacionar as palavrinhas, aquela questãozinha de relacionar as palavras com seus significados, para vocês poderem lembrar. Então, falar sleep, eu disse que é dormir. Então, o adormecer, o cochilar, aqui a gente tem uma palavra, não tem exatamente nenhuma das palavras que eu falei, mas a gente tem adormeceu. Então, você pode trazer para cá, né? Today, hoje. Late, tarde.
Many, muito. Lembra que o A tem sonzinho de E na maioria das palavras, não em todas, mas em muitas palavras. Many, late, today, certo? Às vezes também vai ter um som de O ou um som de A mesmo. Mas geralmente o fonema dele vai ser o E. A gente tem também no way, que eu disse lá que é sem chance, né? Ou Deus o livre, né? Poderia ser uma tradução também possível. Aí a gente tem o should, que seria o deveria. A gente tem também o sometime, que significa às vezes. E por fim, become, que significa se tornar, ok? Então vamos lá, ó. Deixa eu usar a máquina de escrever mesmo. Tarde. Olha aí onde é que tá ligado tarde, não sei. Olha aí onde é que tá ligado o adormeceu, no A. No A. Olha aí onde é que tá ligado o se tornar, no H. Deveria, no F. Muitos, no D. Às vezes, no G. Hoje, no B. E sem chance, no E. Tá certo? Então é isso. Atividade 5 completinha.